Protesto bloqueia a rodovia do contorno nos dois sentidos. Manifestantes colocaram fogo em pneus e em pedaços de madeira e interromperam o tráfego. Duas famílias em desespero. Elas temem perder a guarda dos filhos adotivos. A mãe biológica contestou a adoção. Polícia alerta para o crime saidinha de banco. A maior movimentação de dinheiro nesse fim de ano vira atrativo para os bandidos. Pânico na Serra. 4 pessoas foram baleadas. O homem entra numa rua atirando, só parou quando acabou a munição. Entre os feridos, uma criança de 10 anos. Pescador é arrastado durante pescaria, fica à deriva e consegue se salvar nadando 8 horas até terra firme. A troca de tiros entre polícia e bandido no ponto turístico mais visitado do estado. Os criminosos esconderam um carro roubado no campinho do convento. Aos 10 anos, Nina já vai publicar sua primeira história. Na véspera do Dia Nacional do Livro, o exemplo de que um incentivo à leitura desde os primeiros anos de vida traz grandes resultados. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O Tribuna Notícias, segunda edição, começa com um alerta. Fim de ano, primeira parcela do 13º chegando, aumenta a circulação de dinheiro no comércio. Resultado, tem bandido de olho nas agências bancárias. É nessa época que aumenta o já conhecido crime saidinha de banco. Imagine perder o dinheiro do pagamento de 18 funcionários. Foi o que aconteceu com o Geraldo. Ele sacou mais de 18 mil reais nessa agência bancária e poucos metros depois foi rendido por assaltantes na famosa saidinha de banco. Quando eu chego ali em frente ao Leponte, um cara de moto preta, com a placa já tampada, certo? Aí ele desceu da moto, um desceu, outro ficou em cima, ó. Entrega o dinheiro, é um assalto. Os bandidos já sabiam até onde o dinheiro estava guardado. Um deles estava vigiando o empreiteiro dentro da agência, que, segundo ele, na época não possuía biombos nos caixas. Eu vi onde você botou o dinheiro. Você quer morrer? Me empurrou com um revólver, era um revólver. Me empurrou com um revólver no muro e eu vi que ele ia me matar, peguei e entreguei o dinheiro. O pior é que seu Geraldo queria ter transferido o dinheiro para outro banco, mas, de acordo com o que ele diz, a transferência foi negada e ele acabou ficando no prejuízo. O crime aconteceu no início de julho. O que restou para o seu Geraldo foram as altas parcelas de um empréstimo que precisou pegar para arcar com o compromisso. E até hoje eu estou pagando R$ 1.600 por mês. Do fim do ano passado para cá, várias quadrilhas especializadas nesse tipo de crime foram parar atrás das grades. Mas a saidinha de banco continua sendo uma atividade criminosa bastante comum, principalmente em datas conhecidas de pagamento e 13º. É do fim do ano, quando a movimentação de dinheiro na praça aumenta, que os criminosos mais gostam. Eles buscam pessoas normalmente distraídas que fizeram grandes saques. No final do ano aumenta muito a incidência porque é época de pagamento de 13º e época de grande circulação de dinheiro, por conta do consumo que aumenta também por conta das festas. Existem algumas atitudes básicas que podem impedir que você também se torne uma vítima. A principal delas é estar sempre atento. Evitar sacar valores muito altos, se você puder fazer essa transação através de meios eletrônicos, preferir esses meios. Se puder ir acompanhado, também fazer isso, ir acompanhado, evitar ir sozinho. E tomar cuidado com o que te cerca dentro das agências, né? Todo cuidado é pouco, principalmente para quem, como o seu Geraldo, movimenta muito dinheiro, como é o caso de empresas que podem ter a rotina monitorada. Outra dica infalível é confiar no seu sexto sentido. Cuidado quando estiver saindo do banco, evitar ficar contando dinheiro em lugares públicos. Tomar cuidado com pessoas que estejam no banco, que demonstrem comportamentos estranhos. Por exemplo, pessoas que estão numa fila, não resolveu ainda o problema dela, você sai, ela sai atrás de você. Desconfia disso, volta para o banco, procura o gerente. E principalmente pessoas que estejam do lado de fora, às vezes na frente de um banco, esperando alguém, e você percebe que aquela pessoa está ali sem fazer nada. Também suspeite disso. Protesto fecha a rodovia do contorno nos dois sentidos. O motorista que passou pela BR-101 na tarde de hoje enfrentou um engarrafamento de cerca de 3 quilômetros. Moradores de um terreno bloquearam a pista na rodovia do contorno, na altura do quilômetro 271, na Serra. O motivo do protesto foi uma ação da Polícia Militar. Foi devido à polícia ter prendido 8 rapazes que estavam ali no terreno ali, que tinham invadido.
Aí por isso que houve a manifestação aqui. Os manifestantes então resolveram fechar a BR-101. Eles fizeram 3 bloqueios, olha só. O primeiro ponto é lá embaixo, onde está passando esse caminhão agora. O segundo ponto de bloqueio é mais ao fundo. A gente pode ver que a moto vai passar lá daqui a pouco. E o terceiro ponto do bloqueio foi aqui em cima. O pessoal está jogando uma água no que restou ali das cinzas, que eles colocaram fogo em alguns materiais para poder impedir a passagem dos carros. Isso foi por volta mais ou menos das 3 da tarde. Agora, às 5h30, a pista está liberada. O trânsito flui, mas com lentidão. O terreno foi ocupado por pessoas da região. Eles demarcaram o local e reivindicam aquelas terras. Mas de vez em quando a polícia aparece para tirá-los do local. A polícia chegou aqui, prendeu uns meninos que estavam aqui no terreno aqui e levar os meninos embora. Agora o resto que eu sei que essa área aqui é uma área que a pessoa está querendo ocupar, é um bairro, tem muita pessoa que mora de aluguel, não tem onde morar. E estou tentando pegar essa área para eles morar, vendo se consegue. Você está dizendo que tem uma série de problemas aqui. Tem uma vala causada por ele aqui, que ele cavou a vala. Isso quando chove, enche de mosquito, tem animais mortos, tem chassis de veículo jogado no meio dessa vala. Se ele realmente é dono, que ele mure, que ele cerque esse negócio para evitar essa vala e esse lixo aí. Como disse o Rafael, a rodovia já foi liberada. O ponto turístico mais visitado do nosso estado virou cenário de confronto entre polícia e bandidos. Os criminosos esconderam um carro roubado no campinho do Convento da Penha. Quando a polícia chegou, houve troca de tiros. Davi de Oliveira Marques, de 23 anos, foi preso depois de roubar um carro na Praia da Costa e trocar tiros com a polícia militar dentro do Convento da Penha, em Vila Velha. Davi e um comparsa roubaram este carro de luxo. A vítima, uma administradora de 30 anos, contou que foi rendida ao sair da academia. Os assaltantes levaram um carro para o estacionamento do convento em uma tentativa de despistar a polícia caso o veículo fosse equipado com rastreador. O convento fecha antes das 5 da tarde e funcionários acionaram a PM quando perceberam que o carro ainda estava lá. Suspeitaram também de Davi e o outro homem que subiram a pé no fim da tarde. Quando a PM chegou no local, os 2 bandidos já estavam descendo a estrada do convento. Eles chegaram a bater o carro e jogaram o veículo para cima da viatura. Davi atirou contra os PMs, que revidaram, na lataria, as marcas dos disparos. Os 2 criminosos abandonaram o carro e fugiram pela mata. Davi foi capturado nesta praça, na frente da entrada do batalhão do Exército. O outro bandido conseguiu fugir com a arma. Davi foi autuado por roubo e tentativa de homicídio e já está no presídio de Viana. O comparsa dele continua foragido. Imagine adotar uma criança, conviver mais de 5 anos e de repente receber a notícia de que pode perder a guarda. É o que acontece com 2 famílias da Grande Vitória. A mãe biológica resolveu contestar a adoção. O sonho de ser pai unido à oportunidade de oferecer uma família e, mais do que isso, amor a uma criança que não recebeu afeto dos pais biológicos. Foi assim que ele e a esposa decidiram adotar 2 crianças que foram abandonadas pela mãe solteira. A gente casou, na verdade, a nossa vontade extrema de ser pai e mãe, né, com o sentimento que a gente imaginava das crianças que estavam em abrigo de ter um pai e a mãe. Então, foi um ato perfeito. Após um rigoroso processo de adoção, cheio de incertezas, o casal conviveu com as crianças por 5 anos, até que a guarda definitiva viesse. E o nome deles fosse dado aos que, de uma vez por todas, poderiam ser chamados de filhos. Meus filhos falavam muito, pai, quando é que eu vou poder ter seu sobrenome? Né? Então, a expectativa, até porque as crianças, desde o início, tinham plena consciência de como foi o início da nossa relação social, né? Nunca foi escondido. Só que toda essa alegria de finalmente formar uma família legalmente só durou cerca de 6 meses. Em meados deste ano, a mãe biológica decidiu contestar a adoção. De acordo com o laudo psicossocial e as provas constantes nos autos, a mãe, usuária de drogas, havia abandonado os 3 filhos em um barraco. Nenhum dos familiares próximos quis ficar com a guarda das crianças. Depois de anos, a mãe biológica, que tinha acabado de sair da cadeia, decidiu questionar a retirada da guarda dos filhos. A alegação é de que ela não tinha consciência de que ela estava entregando os filhos para o Estado. Então, ela não tinha consciência de que ela estava sendo destituída do poder, como se ela não tivesse sido ouvida. Mas as provas dos autos mostram que o Estado fez tudo correto. Ela foi ouvida, teve defensor público nomeado,
Então, ela está questionando vícios no processo em que destituiu o poder familiar. Essa situação afeta ainda uma outra família, a que adotou a irmã mais velha dos filhos desse casal. O processo deveria correr em segredo de justiça, mas a mãe biológica teve acesso a informações sigilosas, como o nome dos pais, o endereço e até onde as crianças estudam. A quebra do sigilo da adoção trouxe uma insegurança ainda maior. Até a rotina da família foi alterada por medo de que as crianças sejam afetadas na pior das hipóteses. Imagina que a cabeça, o estado emocional dessas pessoas é doloroso, porque eles estão inseguros, com medo de perder as crianças, embora não tenham feito nada de errado. Hoje, o maior desejo das duas famílias é de que a justiça ofereça uma solução rápida para o caso. Só assim esse pesadelo cercado de sofrimento chegará ao fim. O estrago já está feito. A privacidade dessas pessoas já foi invadida. O que a gente espera agora é que a justiça julgue o mais rápido possível esse processo para que eles tenham tranquilidade, né? Para que eles retomem a rotina da vida deles. De acordo com o advogado da mãe biológica, a ação é só para desfazer o ato de destituição familiar. O interesse dela é manter contato com os filhos e não ter a guarda de volta. Pânico em Vila Nova de Colares, na Serra. Um homem chegou atirando, só parou quando acabou a munição. 4 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 10 anos. Os baleados estavam próximos deste muro quando foram atingidos. A rua São João, em Vila Nova de Colares, na Serra, estava movimentada quando os tiros começaram. Era por volta das 9 horas da noite. As informações são que o motorista do carro veio pela rua São João, curvou aqui pela rua Tabatinga. Foi até o final. Parecia uma atitude completamente normal para mais uma noite aqui em Vila Nova de Colares. Só que não era não. O cara foi até lá embaixo, voltou com o carro, parou exatamente aqui na esquina, mirou para um grupo que estava ali. O interesse dele era apenas em uma pessoa e ele começou a atirar. Só que os tiros disparados acabaram acertando mais 3. 2 adolescentes de 17 anos e uma criança de 10. Houve correria, pânico e confusão. O único que se manteve bastante tranquilo, segundo as informações, era o motorista do Palio que estava atirando. Ele permaneceu atirando até que a munição acabou e foi embora daqui tranquilamente, enquanto as outras pessoas que estavam aqui na rua naquela hora se desesperavam com tantos tiros que elas estavam ouvindo. Seriam mais de 15. E na segunda-feira, aqui na mesma região, só que na outra rua, a Pamplona, uma mulher de 36 anos foi assassinada. E o envolvimento com o tráfico também seria uma das principais suspeitas da polícia. Miriam Dornelles Neri, de 36 anos, foi atingida por vários disparos. Morreu na hora. O crime de ontem aconteceu na rua Paralela. Este senhor não estava na rua no momento dos tiros, mas soube o que aconteceu pelos relatos de terror feitos pelos vizinhos. Foi muito desespero. Tinha muita gente, o pessoal ficava todo com medo, entendeu? Corre. É muito perigoso à noite, né? Pra quem mora aqui é tranquilo. É perigoso quem vem de fora, entendeu? Esse povo que mora aqui, ninguém mexe com ninguém, que já conhece. As vítimas foram socorridas para o Hospital Jaime dos Santos Neves. A família da criança, de 10 anos de idade, soube do que aconteceu pela irmã da vítima. Por sorte, o tiro foi de raspão. Ele estava passando, estava vindo da casa da tia dele, que foi quando ele passou na rua, se deparou com esse tiroteio. Viu, graças a Deus, que chegou lá no Jaime, eles já deram logo a notícia que foi de raspão, então já aliviou nós, entendeu? Dos 4 atingidos, 3 já foram liberados e apenas um continua no hospital. O estado de saúde dele é estável. Agora a história de um pescador que foi arrastado por um peixe e ficou à deriva. Ele nadou 20 quilômetros até chegar em terra firme. Noel da Silva, de 53 anos, saiu de Guriri, em Conceição da Barra, para praticar pesca submarina com um amigo. Ele afirma que durante a pescaria conseguiu fisgar um cação de 100 quilos e acabou arrastado pelo animal. O outro pescador perdeu Noel de vista e, por causa do mar agitado, voltou à praia para pedir ajuda aos bombeiros. Noel se salvou nadando mais de 8 horas. Disse que sentiu fraqueza, sede, fome, mas estava confiante que ia chegar.
Em 30 anos de profissão, esse foi o maior susto do pescador. Que susto, hein? E quem pensa que ele vai parar, se engana. Amanhã ele sai para pescar no sul da Bahia. Nesta quinta-feira, continua a previsão de chuva em todo o estado. O canal de umidade persiste sobre o Espírito Santo. O sol ainda aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva. Deve chover forte no sul e região serrana. Na véspera do Dia Nacional do Livro, vamos contar a história de uma escritora, podemos chamar assim, uma escritora de apenas 10 anos. Dá o exemplo de como a leitura transformou a vida dela. Quem conta é Rafael Schuller. A paixão da Nina é passar horas lendo um livro. Ela já leu desde histórias para crianças, como Peter Pan, até títulos consagrados da literatura, como Sherlock Holmes. Leitura que uma menina de 10 anos normalmente não teria interesse, mas a Nina é diferente. A começar pelo método como aprendeu a ler. Aos 4 anos e sozinha. O meu irmão também, ele ficava lendo revistinhas, eu queria ler com ele e eu via todo mundo lendo e eu queria ler também. A mãe e a família deram uma força no início. Sempre deixavam livros expostos e davam histórias de presente. Nunca teve livro fechado dentro de armário, guarda-roupa, sempre ao alcance deles, para que pudessem pegar a qualquer momento. A Nina cresceu e hoje ela gosta de histórias de suspense e romance. De tanto ler, acabou se interessando por alguns autores. A preferida dela é a escritora do sucesso Harry Potter. Eram tantas ideias depois de ler os livros que resolveu ela mesma escrever as próprias histórias. Eu misturava tudo que eu já tinha lido, mas sem copiar, e criava uma história. A biblioteca da escola é um dos lugares onde a Nina gosta de estar. O contato com os livros aqui é bastante incentivado. Tanto é que todo ano acontece um festival de literatura. Neste ano, o festival acontece no próximo mês, no dia 7. A professora aproveitou a oportunidade e deu uma ideia para a Nina. Ela disse para publicar uma história. Uma criança de 10 anos, ela tem tantas ideias interessantes, né? Se coloca muito bem as palavras, sem erros ortográficos. E ao ver que ela escrevia muito bem, eu achei interessante estimulá-la, né, a produzir esse livro, editar o livro. O desafio foi aceito e a Nina escreveu O Caso do Palácio Misterioso. Com 50 páginas, o livro já ganhou até uma capa. São 2 amigos que vão para um castelo, num passeio da escola. E aí começam a acontecer coisas estranhas nesse castelo e eles começam a investigar e no final fica tudo bem porque eles resolvem. A história foi enviada para uma editora de São Paulo que vai fazer a publicação. O lançamento vai ser durante o Festival de Literatura da escola. Quem ficou feliz e surpresa foi a mãe, que não imaginou que a filha de 10 anos fosse escrever o livro. Acho maravilhoso escrever num mundo de hoje em que não se lê, em que não se escreve, então eu fico muito satisfeita. Todos os amigos da sala da Nina já sabem que tem uma jovem escritora entre eles, e inclusive já pediram até autógrafo. A Nina já começou a treinar a assinatura. Dos gibis para os grandes títulos e depois para uma publicação própria, esta garotinha de 10 anos tem um grande futuro pela frente na literatura. No que depender dela, muitas capas, como a do Caso do Palácio Misterioso, vão ser lançadas. Linda história, né? E começou hoje a 7ª Bienal Capixaba do Livro. O evento vai até domingo no estacionamento do Shopping Vitória. São mais de 5.000 títulos com preços a partir de R$ 5,00. A entrada é de graça. E a seguir, vendedora de chup-chup ganha bolsa em faculdade para voltar a estudar e mais, vai brilhar na passarela. A gente já volta. Você lembra da Cláudia? Aquela estudante de direito que vende chup-chup no sinal de trânsito para pagar as contas e voltar à faculdade? Olha que boa notícia! Ela vai voltar às salas de aula. Ganhou uma bolsa de 50% no local onde estudava e já fez a rematrícula. Cláudia de Aquino, de 35 anos, chamou a atenção por vender o chup-chup assim, de biquíni, no semáforo em Jacaraípe. E tem mais, contou que também foi convidada para ser musa de uma escola de samba capixaba. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.